mais barato fica a unidade. Então, é isso também. E a última pergunta... Não, a questão da boneca, vocês também falaram sim. que a gente recebe. A gente recebe a boneca do livro, ela chega até rápido, e depois que a gente envia todo o material, ela chega entre uma semana e 15 dias. E aí é bom por isso, porque a gente consegue mostrar a boneca para o autor e consegue discutir se tem alguma alteração, se tem algum ajuste. É um trabalho que a gente gosta de incluir também eu acho importante incluir o autor, porque o livro, por mais que se o autor tiver, mesmo que o autor pague pelo livro, a gente acha que quanto mais cuidado tiver com a edição, melhor. Então, se o autor se envolve, ele também tem interesse que o livro saia o mais perfeito possível. Então, apresentar a boneca é importante por isso também. E Silvano é um capista, né? Então, assim, é legal que o autor cria a capa junto com o Silvano, né? A esposa dele, Anne, que também é nossa parceira da editora, ela é ilustradora, então às vezes tem livros que são ilustrados, às vezes estão... Então tem... É todo o processo mesmo, do processo da capa até, enfim, até o último momento distante. É grande a diferença de você editar preto e branco e editar em cores? Quanto é que aumenta você editar em cores? A diferença está na impressão. Na hora de diagramar, de produzir tudo, não tem diferença, mas a diferença é na hora de imprimir. E o livro colorido, com miolo colorido é mais caro, mas... geralmente os livros são miolo preto e branco, né? Mas se quiser colorido tem também. Mais caro assim, 50% mais, alguma coisa assim? Vai depender também da quantidade de páginas, mas geralmente pode ser que dobre o valor. Se a impressão de um livro sair a R$15 por livro, pode ser que, dependendo da quantidade de páginas, ele chegue a 27 cada livro, dependendo do número de páginas mesmo. Não depende da quantidade de imagem, de figura não, depende da quantidade de páginas. Primeiro eu vou informar que o nosso querido Neron chegou, tem uma cadeira aqui esperando ele, quando ele quiser sentar, ele já vai falar. Da gramatura também, né? Sim, também da gramatura do papel. Sim. Que é 75 gramas, que é o mais comum. Aí 90 gramas, ele é um preço a mais, mas um papel melhor, né? Porque tem mais gramatura e tem um papel core, né? Também que dá outra. Aí tudo isso vai, no final, dando um preço diferente. Dois livros, cada um com 100 páginas. Um pode ser 30, o outro pode ser 12, 15. Pelo conteúdo, pelo menos assim, eu faço pelo conteúdo, né? Uma página tem uma foto, um desenho, uma gravura, uma ilustração que toma toda a página, é um preço. Né? Não, mas agora é só lá em cima, pequeno, e assim vai. É muito relativo. Muito bem, antes de passar a palavra para o Valmiré, o Assis pediu a palavra. Antes, quer falar agora, o Assis pode falar. Quer o microfone? E depois o Maria Rosalva também pediu para falar. Não, ele já explicou. Bom, o Assis, o microfone. Não, é para Henrique fazer uma pergunta. Como eu sou primário aqui na academia, menos de inglês, então há um incentivo muito grande para que eu escrevesse, inclusive, Robson. Não segui a linha do meu pai, então eu tenho muitos apontamentos e resolvi juntar alguns deles. Um é sobre o Nordeste e está tudo, algumas coisas rascunhadas, mas a maioria já digitada. A pergunta é o seguinte: vocês também, se for necessário, fazem desde a digitação até o resto você já respondeu, né? Porque faz a edição e que tem design e etc. Né? E também tem quem faça as correções devidas, etc. Então, como eu sou primário, então começando pela digitação. Vocês fazem todo esse processo? Sim. A gente faz, tem todos os profissionais, profissional de revisão, profissional de digitação. A gente tem todo esse cuidado de fazer esse trabalho também. Inclusive o livro da União Beneficente, né, que foi editado, foi lançado pela gente agora, pelo Selo Lumiar. A gente
cuidou até da pesquisa. A gente estava também inserido dentro da pesquisa, então não tinha nada assim. Então a editora também estava lá desde o início, assim, também trabalhando nessa pesquisa. Não tinha uma palavra escrita. Então, eu acho que é motivador fazer isso, eu gosto. Então eu vou procurar você hoje com calma para verificar como é que podemos fazer. Então vamos agora ouvir Romeré de Meron e a sua experiência com a W de Meron. Boa noite, meus caros amigos, amigas, acadêmicos, colegas de profissão, beleza? Bom, acho que todos me conhecem, né? Desculpa. Sou Romeré de Meron, atuo como promotor de eventos, consultor cultural, mas hoje estou aqui como editor. Né? Passei 20 anos no setor público, especificamente na Fundação de Cultura, cuidando de patrimônio histórico, de memória, de museus, E quando eu deixei a Fundação de Cultura, em 2009, eu já tinha tentado várias vezes, a publicação de livros, né? Mas antes eu quero agradecer o convite da Cacil. Robson transmite aí a diretoria e aos demais, né, esse convite tão interessante. Elogiar a iniciativa, porque eu estive numa livraria local há 10 dias antes do convite. Vi lá que tem uma prateleira, uma seção, Cantinho Autores da Terrinha, mais ou menos isso, né? E eu fiquei surpreso com a quantidade de novos autores, né? E comentei com o Edivalda que a Cassi deveria fazer um esforço, veja que coincidência, para conhecer esses novos autores. A maioria eu folheei todos os livros, a maioria não conheço. Para que eles se aproximem da Cassi, que vocês fossem um canal, e primeiro para participar das atividades, depois, quem sabe no futuro, teremos aí novos acadêmicos dentro desse nicho de autores, né? Tem tudo a ver, claro, com esta casa. Cumprimento Nelson Lima, Silvano Barbosa, Alisson Monteiro, meus colegas de profissão. E como surgiu a W de Meron? Como eu falei, fiz várias tentativas lá na Fundação de Cultura, especificamente, para que nós publicássemos algumas obras em grandes tiragens, né? A ideia era que cada aluno da rede pública tivesse direito a ler. Neste caso foi o José Condé, que é o nosso romancista maior, né? Aquele que projetou Caruaru nacional e internacionalmente com sua obra. Mas aí não conseguimos, né? A gente bem sabe que os discursos se perdem e os recursos, eles são direcionados prioritariamente para festas e eventos. Bom, quando eu deixei a Fundação, 20 anos depois, isso em 2008, eu tive um estalo, um insight de me aventurar como empreendedor, né? No caso, empreendedor cultural, na editoração. Então, eu já havia conversado muito com os filhos de José Condé, especificamente Vera Condé, e ela dizia também, nós o carioca o carioca diz assim, passa lá em casa, quer tomar um café, 6 meses depois é o mesmo convite, nada se concretiza, né? Eles ficaram quietos lá. A última edição de Terra de Caruaru, que era o livro que eu perseguia mesmo, né? Tinha sido em 87, pela Record, né? Record, qual é a TV, né? Bom, então, elas me diziam, a gente chega em Caruaru, eles vinham muito aqui, ainda vêm, anonimamente, e aí faziam questão de ir às livrarias perguntar pelo livro do pai. Não, aí a resposta era, a família não deixa editar, então eles ficavam aquele meio do caminho, né? Eu não podia firmar nenhum compromisso com eles, porque eu não tinha um recurso público garantido, isso ia ficando para depois, né? Bom, mas aí eu estava no Rio e tive um insight, já que eu estou aqui, vou tentar. Fiz a ligação, elas disseram, eu já sei do que se trata e já está autorizado. Então, começou ali o compromisso de trazer de volta
Vamos passar aqui. O Terra de Caruaru, né, como eu falei, é um grande clássico local, um livro fabuloso, na minha opinião, sou suspeito de falar, é o melhor livro de Zé Pondé. E aí, em 2011, nós produzimos, né, essa tiragem especial, foram 2.500 exemplares. Graças a Deus, aí, tive o apoio de vários amigos, empresários, e a gente conseguiu bancar a obra. Já está esgotado, né? No final a gente fala dos projetos para 2026, mas foi um projeto que me deu muita satisfação. E aí, vamos adiante, né? Depois de Terra de Caruaru, e temos o compromisso com a família de relançar toda a obra de Pondé, que são 12 livros, cada um melhor que o outro. E ali está a dona Dilma França, né, que me deu a honra de também ser o editor do seu primeiro livro, Com os Pés no Chão e o Olhar do Infinito, poesia, em 2014. Aqui ela gostou, parece, né, do trabalho, repetiu a dose em 2016, Eu, Poesia. Aqui foi uma coedição, o livro não foi diagramado por nós, mas eles precisaram de algumas orientações técnicas e o autor é um médico que mora em Fortaleza, e aí também são relatos, poesias e histórias de vida do Júlio Lima, chamado Acontecências, em 2016. 2017, a gente revisita Zé Pondé, desta vez pelas mãos de Nelson Barbalho. Nelson, como vocês sabem, deixou, uma hora a gente acha que é 40, outra hora acha que é 50, já se falou de 60 livros inéditos, que a filha dele, né, a acadêmica, está conseguindo, a conta gotas, a Bíblia, fazer a edição. E aí, através do Instituto Histórico, conseguimos que a SEB patrocinasse, mas aí nós fizemos também a editoração, que é a biografia de Zé Pondé por Nelson Barbalho. O encontro de dois grandes nomes caruaruenses, 2017. Aqui, novamente, Zé Pondé, o professor Edson Tavares organizou essa coletânea, que são leituras em cima de outra obra de Pondé, chamada Santa Rita, que é um livro também fantástico. São os alunos lá da Universidade Federal da Paraíba, 2017. 2018 também uma coedição, saiu mais uma edição com o autor, o Olímpio Fraga Bisneto. Ele é militar e é um livro técnico bem específico para a área também. E a gente começa aí vendo que a ideia inicial de nos fixarmos em autores caruaruenses e em obras de historiografia caruaruense, né, não foi possível. A gente vai e volta, mas o foco da W. Melon, de fato, são obras relacionadas a Caruaru. Pode passar. E aí, em 2019, o professor Edson Tavares, nós produzimos então esse box, 3 volumes, né, como ele falou ali, da história do rádio, dos locutores e do rádio de Caruaru. Uma obra também, dizemos, um excelente lançamento e repercutiu bastante. 2021, o poeta Fábio Silva nos procurou por conta do Terra de Caruaru, e aí lançamos esse livro de poesias, Memorial do Desamor, 2021. E aí conhecemos o Carlos Paiva, que é um autor tardio, né? Era um burocrata do Sebrae, e se revelou um autor fantástico. Então, há muito tempo que a gente não tinha um livro específico sobre Caruaru, um livro de homenagens. E aí ele homenageia, como se o Rio, a cidade, com a feira, o Alto do Moura, o Rio Pujuca, principalmente, né? E o poema principal do Rio, 2022. E ele, no ano seguinte, ele repete, ele extrai do livro primeiro o poema O Rio, e a gente tem aí uma revista em quadrinhos sobre o Rio Pujuca, né? Um HQ chamado Rio Esquecido, o nome saiu apagado ali, o Rio Esquecido, um trabalho fantástico. Aí, no caso, com a autoria Carlos Paiva com César Siqueira, que é da Modpix, que é um estúdio que nos auxilia nas ilustrações do livro e na diagramação. E aí, em 2024, o Paiva muda o tema, né?
lança aí, escreve o outro lado de uma razão oculta, que curiosamente é uma história baseada em fatos verídicos. Um jovem esquizofrênico, inteligentíssimo, e uma cuidadora fez um relato para ele, amiga dele, e ele criou um personagem chamado Caco, e é o diário desse esquizofrênico a partir do olhar dele. Então é uma obra também muito inusitada, a gente não tem notícia de outra com esse viés. Também uma obra que repercutiu bastante. A gente trabalhou muito esse livro nas universidades, nas salas de aula e nos grupos médicos também. Mas não é um livro técnico. Eu vou apressar aqui, vou ligar a velocidade 2x. E aí João França nos propôs também uma educadora, e ela queria relatar a sua história de vida. E aí então é um livro muito forte, relatos de uma mulher muito aguerrida, né? Uma história muito sofrida. E aí conseguimos também realizar o lançamento do seu primeiro trabalho, e ela já está aí com outros a caminho, né? Bom, eu não sei como foi como a dinâmica. Bom, primeiro quero pedir desculpas pelo atraso, né? Eu cheguei a gravar um vídeo achando que não ia chegar, porque hoje eu trabalho, presto consultoria cultural lá na Associação Comercial de Caruaru, e hoje é o evento de final de ano que está acontecendo lá no Caruaru Shopping, né? E eu passei por aqui, deixei os livros, cheguei a gravar o vídeo, mas aí consegui escapar de lá, vi que estava tudo bem e fazia questão de estar aqui hoje, né? Porque é de fato um tema muito instigante. E aí, explicar um pouquinho, né? Porque é que você pode observar ali, são 13 livros, né? A gente tem um espaçamento, mas eu acho que os meninos falaram sobre isso. Eu deduzo, eu peguei um pouco da conversa, que é a busca pela perfeição que não existe, né? E eu sou libriano, aí sim. Para terem uma ideia, Terra de Caruaru, nós fizemos 18 revisões, 18 leituras, 18 revisões gramaticais. E aí no final uma pessoa disse, tem um erro. Meu Deus do céu. Mas era o seguinte, lá tinha assim, o chocalho de uma cabra. E ele teimou que era chocalho da cobra, a cobra cascavel. Lá vai eu pegar todas as edições do livro, né? Checar, porque nós fizemos a reedição pela primeira edição, né? 1960. E era de fato chocalho da cobra. Perdão, era o chocalho da cabra, e ele achava que era da cobra. Bom, fora esse, até hoje eu não sei se passou, que é muito difícil, né? Primeiro, quem digita e quem diagrama não pode corrigir, o olhar fica viciado, né? Tem que ser um olhar externo que passa coisas impressionantes que você acha que, né? Você se sente assim. E aí, o peso pior para o autor e para o editor o livro está na rua, não tem mais jeito de você consertar, ou ele sair com uma errata desse tamanho, uma folha colada no final, né? Isso é mesmo que matar a gente, né? Então, a gente tem, acho que os meninos de classe certamente tem também, eu tenho acompanhado o trabalho dele, um trabalho muito cuidadoso, e às vezes o autor não entende o nosso tempo, né? A gente, principalmente eu, que não tenho só esse trabalho, né? Presto outras consultorias, e aí demora, e a gente vai, e a foto que não acha, e uma informação que eu preciso buscar na Biblioteca Nacional, olha, é uma confusão, né? E aí, bom, por conta disso, as dificuldades, que é a revisão gráfica também, os gramáticos estão desaparecendo, a gente vai ter que recorrer a IA, não tem como, pelo menos para isso, né? Inteligência artificial, tem que ser, né? Depois, falar um pouquinho, né, do cenário, não sei como é que vocês estão enxergando o cenário dos leitores no Brasil. Tem aqui pequenos dados, né, não vou me alongar muito. Os brasileiros, a gente sabe, historicamente não leem, a média é de 2 a 4 livros, né, 3,96 para ser mais preciso, ano. Eu me lembro que na França era 12,13, não sei se a média continua essa, então a gente está muito aquém. É isso. Essa. 2024, eu não sei como eles calcularam, a informação é que nós perdemos 7 milhões de leitores. Para quem já tem pouco, né? Um país continental como esse, isso é um baque.
No entanto, claro que a gente não vê aqui só se lamuriar, né? A gente tem aí como positivo as feiras literárias que saíram do sul, porque quem queria ver feira literária tinha que ir a Paraty, né? Ou a feira do Rio de Janeiro, né? Ou no máximo a Friporto, que já tem uma. Né? Mas aí a gente já está conseguindo feira, nunca mais tivemos aqui, né? Não sei o que é que houve. Aqui em Caruaru tem a do Estado, obrigado com a prefeitura começou a fazer uma, eu não sei em que deu, porque nós não tivemos mais. Há 2 anos que não temos a nossa feira literária. Mas ali no Centro de Convenções, que é bem ali, a gente tem tido tanto feiras municipais quanto estaduais. Isso é um ponto positivo, né? E o mercado diz o seguinte, né? 2024 nós tivemos um bom faturamento, mas a inflação, essa conta também os economistas fizeram, então a conta pela receita. E estão fechando 2025 com perspectivas positivas. Então isso nos anima muito. Já vi que o Assi ali é um autor nascente, né? Parece-me, ou pelo menos como autor publicado, né? Autor ele é, que já escreveu. Né? Esse é o nosso papel, instigar, aquecer o mercado editorial, né? E confiar que o livro jamais vai desaparecer, porque eu sou completamente Dr. Vieira, que foi acadêmico aqui, mas é Robson aqui. Dr. Vieira, né? Um dos homens mais inteligentes que circularam nesta cidade. Né? Um filósofo, o Antártico do Dr. Vieira é uma coisa impressionante. E um dia ele estava na livraria, e cumprimentou e cada um foi para a sua prateleira, né? E aí daqui a pouco ele desapareceu, ele voltou, aí disse, Mirella, você está comprando pão, é? Aí eu disse, Dr. Vieira, por quê? Ele disse, porque você está cheirando o livro. Eu estou observando você cheirando o livro. É essa relação do bibliófilo, leitor, assíduo e fiel como é grosso, né? Que ele não abre mão. Eu posso botar aqui, mas eu não vou ter nunca o sentido tátil do livro, né? Esse livro de Paiva mesmo é engraçado, que a gente passa, é um livro macio, que é o verniz, né, localizado, a texturização. Bom, e para 2025, estamos cuidando do livro de Severino Florencio, o livro do Grupo Arte em Cena, o livro ainda dos 100 anos da CIP, que a gente teve um hiato aí, escrito por Edivaldo Miranda. Temos mais 3 biografias e mais 2 projetos que a gente ainda não concretizou, ainda não fechamos, né? Então, isso anima um pouco a gente, né? Então, as pessoas ainda estão lendo, Caruaru ganhou uma livraria, isso é importante também, né? Presente para uma livraria para uma cidade é um presente, antes de ser. Eu converso muito com o pessoal do shopping, quando eu tenho oportunidade, já conversei com o dono, disse, olha, uma livraria no shopping é um elogio à cidade. Então, cuidem deles. Quando a livraria começar vocês cheguem junto, parcelem os débitos, não cobrem o aluguel comum, porque o livreiro é um empreendedor movido a amor, ele não é movido pelo lucro. Nem um livreiro, que eu saiba, Tarcísio da Lima Certo que diga, né? Segurar aquela livraria por tantos anos, enfim. E tantas outras livrarias de cultura que estão desaparecendo, outras estão surgindo, mas nós temos aqui uma livraria nova, né? Então a cidade tem 2 livrarias hoje, é isso? 3, qual a terceira? Perdão, a leitura, exatamente. E que elas sobrevivam, porque o universo do livro, para a gente que trabalha com isso, é dos deuses. Bom, e aí, desculpe se eu me alonguei, mas eu precisava. Tentei resumir, viu? Mas resumi bem. Obrigado pela atenção de vocês e estamos aqui à disposição também para perguntas. Vamos abrir a sessão de perguntas, o Assi já... Não, é só porque fez uma referência, eu tenho publicações, mas era por restrito, a gente chamava de organizacionais, publicações do Senai, são 9 publicações, e do Sebrae, que rodou dos SESCs, então SESC, Senai, Sebrae, SESC e as federações e a Confederação Nacional da Indústria, certo? Então não dava um nome de livro, então era uma publicação fechada, aí não foi editado, e esse agora é o lançamento. Proposta que estou fazendo para mim mesmo e conversar com vocês é para uma edição normalizada. Robson, você levanta a mão? Só agradecer mesmo, né, a presença das leituras.
E o que motivou a gente no Café Literário fazer o convite foi justamente a inquietação do Hélio Florencio. Né? Hélio Florencio tem um vasto material, publica lá no nosso grupo e precisa publicar. É importante, né, ter o livro autoral, o livro dele. Já está fazendo a transposição para o A5, né, sei lá. A5. Então temos aqui, Hélio, as 3, né, editoras, ali na frente tem vários exemplos para você, né, dar uma olhada. E eu penso que no ano que vem, muitos de nós iremos procurá-lo. Né? A gente tem aqui na academia, como já foi apresentado, né, Dilma pela Dimeron, é isso. Eu estou na Nelson, Socorro Maciel, né, pela Nelson. Na Relic tem Licinha, e eu também estou nessa coletânea. Inclusive, no lançamento da coletânea, eu fui lá no SESC. Aí eu quero registrar aqui que a nossa catecia está aberta para a Relic, para Dimeron, para os escritores novos virem apresentar, publicar, lançar os livros, entendeu? Então, sinta-se à vontade para que a gente possa divulgar a nossa casa. Né? E é um projeto nosso, eu estou com Silene, a gente está organizando aí, com a Divalda, para a gente lançar no ano que vem uma coletânea com os nossos acadêmicos aqui. Crônica, a gente vai ver ainda, né? Se é crônicas de poesia, se é crônicas de ensaio, mas tem que sair no ano que vem, porque somos 40 anos e não temos nenhum livro da academia. Né? Então, o Casa está chegando aí com a expertise dele, a gente vai procurar um de vocês aí para muitos desses livros. Né? São uma inquietação para os autores que nos procuram, nós não somos grandes editores. Né? A Companhia das Letras você pode, às vezes compra os direitos, né? E ela banca todo o livro, a depender do autor. Vamos chutar aí, o Rui Castro da vida, né? Disputada a tapa, né? Então, a Lilian Schwartz, ele já tem um contrato, então, eles entregam os originais, a editora produz tudo. Nós gostaríamos muito, né? De termos, também no meu caso, né? Condição de bancar, porque depois da pandemia, o papel, os insumos, né? Tinta, papel, subiram 4 vezes e não baixaram mais, né? E com tudo, né? Então, a nossa editora, a gente sempre procurava uma editora que era tiro certo, não precisava fazer orçamento nenhuma outra, que era a CEP, e a CEP deixou de ser subsidiada é uma editora, vocês sabem que ela é capital misto, né? O Estado tem 90% do capital, mas ela deixou de ser subsidiada. Então, ela virou uma editora normal. Tem orçamentos que a gente vai lá, que eu não entendo como dá mais caro do que em outras. Aí isso assusta muito. A gente consegue diagramar o livro, deixar o arquivo pronto. Agora eu tremo nas bases da hora do orçamento. Então, só para deixar mais claro também. Então, a gente tentou entrar em contato com a CEP, a gente teve até com o pessoal e não conseguiu. A gente também não conseguiu encontrar uma gráfica na região, nem por perto, a gente criou uma gráfica daqui de Pernambuco, de Caruaru. Nossa gráfica é de São Paulo. Sai mais barato mesmo com frete e a qualidade. Porque é uma gráfica que ela tem várias editoras no país e tal. E a gente conseguiu essa gráfica